7 minutos, apóstolo Itamar. Ok, muito obrigado. O senhor Gilberto está falando sobre batismo, mas antes de falar sobre o batismo, senhor Gilberto, deve-se falar quem pode batizar. E eu disse que só um profeta pode trazer um batismo. Moisés trouxe um batismo, Josué trouxe um batismo, Elias trouxe um batismo, Eliseu trouxe um batismo. Sim, João Batista trouxe um batismo, Jesus trouxe um batismo, Paulo trouxe um batismo, Lutero, Calvino, William Seymour, William Branham, todos os John Wesley, todos os profetas de Deus trouxeram uma mensagem. Nessa mensagem tinha um batismo. Por quê? Porque se entra na mensagem de um profeta pelo batismo. O que o senhor está dizendo é simplesmente isso aqui. Se entra na mensagem de um profeta pelo batismo, mas o batismo não é salvação, porque o Judas Iscariotes foi batizado e ele foi ao inferno. Muitos foram batizados no tempo de Jesus, e a Bíblia diz que mesmo dentre os 70 discípulos de Jesus, eles abandonaram Jesus, não queriam mais andar com ele. E muitos foram batizados no tempo de Paulo, mas Paulo vai dizer no final do seu ministério que ele tinha ficado sozinho. Onde é que estava Barnabé? Onde é que estava Silas? Onde é que estavam os grandes homens do tempo de Paulo? Paulo diz, eu estou só, eu fiquei sozinho. Primeiro, antes de falar sobre o batismo, que é um profeta quem deve trazer. Antes de falar sobre o batismo, deve falar quem pode trazer um batismo. Por isso que os judeus perguntaram a João Batista, se tu não és o Messias, se tu não és Elias, se tu não és o profeta, por que tu batismo? Senhor Gilberto, quero lhe fazer uma pergunta direta, peço que o senhor me responda como eu lhe respondi, em alguns segundos. Está escrito na Bíblia, em Mateus, no capítulo, e no livro de Lucas, que eles iam até o Jordão para serem batizados por João Batista, confessando os seus pecados. No batismo que o senhor faz na sua igreja, as pessoas, antes de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, elas também confessam os seus pecados, como no tempo de João Batista? Sim ou não? Isso é católico. A pessoa não, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Não, no livro Mateus. De Cristo, e isso é uma questão entre o pecador e o que perdoa pecados. Então, se você vai contar todo esse tema lá, o que fez, o que fiz, o que foi com a mulher daquele, que o fez senhor não aquele, responde direto. Ficou, não faça isso. Não, meu amigo, isso não se faz por aqui, porque isso é uma violação aos direitos humanos. Então, a sua Bíblia está escrito, e eles iam até João Batista para serem batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Isso não é doutrina católica. A doutrina católica não se confessa pecado. Eles batizam criancinhas, batizam qualquer um. Não confessa pecados na Igreja Católica. A Igreja Católica tem a confissão auricular, aos ouvidos do padre, que foi uma substituição da confissão pública por o Papa São Benedito. São Benedito substituiu a confissão pública, que é bíblica, pela confissão auricular. Senhor Gilberto, o senhor está diante do discípulo de Jacó Filipe. Só uma pergunta a respeito a isso. Não, o senhor não pode me interromper. Os pecados lá na sua batismo, a pessoa vai e confessa os pecados lá para todo mundo, fala tudo o que fez perante todo mundo? É isso? A Bíblia diz, em Mateus, todo mundo tem a Bíblia, o senhor tem a Bíblia, e o senhor sabe o que está escrito. Eles iam até João no Jordão para serem batizados por ele, confessando os seus pecados. Confessavam os seus pecados a João. Eu vou responder, o senhor não pode me interromper. Eu não faço isso com o senhor. Então, na mensagem do profeta Jacó Filipe, o batismo, antes do batismo, deve ter a confissão dos pecados. Aquele que vai fazer o batismo, as pessoas vêm até ele para confessar os seus pecados, como se fazia no tempo de João Batista. E depois do batismo, senhor Gilberto, tem a confissão pública dos pecados. Está no Antigo Testamento. A confissão pública dos pecados está na história. A confissão pública dos pecados está no Novo Testamento. Se eu perguntar lá na sua igreja, que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas confessam seus pecados no batismo? Não confessam. E se eu perguntar, depois do batismo... A Constituição ele está me atrapalhando de novo. Senhor Gilberto, nós estamos falando da palavra de Deus, não estou falando de direitos humanos. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, você está falando de Keiko. Da palavra de Deus. A palavra de Deus... Deixa eu concluir. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento havia a confissão pública. Lê o livro de Neemias. O dia do grande perdão, a confissão de Quepur, tirava o quarto de um dia para a confissão pública. Na igreja primitiva, havia a confissão pública, que mais tarde a Igreja Católica substituiu pela confissão auricular ao sacerdote que hoje vocês fazem.
Quando o fiel peca, vai confessar para o pastor no escritório. Então, batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é falso, se não for de acordo com o que o profeta vivo estabeleceu. Alguém poderia batizar como João Batista, mas Paulo disse, não, esse batismo não vale hoje. Alguém poderia batizar como os apóstolos, mas Lutero disse, não, esse batismo não vale hoje. Alguém poderia batizar como John Wesley, ou como a Bíblia. John Wesley diz, William Seymour diz, esse batismo não vale hoje. Cada profeta traz um batismo. Cada profeta traz uma mensagem. Quem pode batizar? Um profeta. Igreja católica não pode batizar. Igrejas protestantes não podem batizar. Igrejas evangélicas não podem batizar. Os branamistas não podem batizar. Senhor Gilberto, eu quero afirmar aqui... Cacó Felipe se pode batizar. O cara esse se pode. O cara, esse. Cacó Felipe. Cacó Felipe é um profeta como Moisés. Moisés trouxe um batismo. Cacó Felipe traz um batismo. Cacó Felipe... Não, mas aí não tem como, senhor Gilberto. Calma, senhor Gilberto. Mantenha calma, senhor Gilberto. Não pode ser assim. Todos os que vêm para os debates com os discípulos do profeta Cacó Felipe devem saber o que estão vindo enfrentar. Agora... Eu sei o que estou enfrentando. O demônio puro... Mas o senhor não deixa eu falar. Eu não interrompo o senhor no seu tempo. Cacó Felipe é um profeta como Paulo. Paulo trouxe um batismo. Paulo tinha a chave do reino dos céus. Ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse em Paulo. Senhor Gilberto, na sua Bíblia, que está aí, na versão espanhola, está escrito em Atos 13:47, que Paulo foi posto para ser a luz do mundo. Não é Jesus, é Paulo, viu? A luz do mundo e de salvação de Deus às extremidades. A salvação de Deus, de acordo com Atos 13:47, senhor Gilberto, não era Jesus, era Paulo. A salvação de Deus às extremidades da terra. Está escrito no versículo 48, que todos quantos foram ordenados para a salvação creram nas palavras de Paulo, não nas palavras de Jesus, creram nas palavras de Paulo, porque Paulo, ele tinha a revelação, ele tinha as palavras de vida eterna, ele tinha a chave do reino dos céus. Hoje é Cacó Felipe. As pessoas devem crer em Cacó Felipe para serem salvas, reconhecer Jesus Cristo como Deus e naquele que Jesus Cristo enviou, que é o profeta Cacó Felipe. Vou dizer outra coisa. O batismo pode ser em tanque, em piscina, ou seja como for, é falso. O batismo pode ser nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, ou pode ser no nome do Senhor Jesus Cristo, é falso. O batismo pode ser no nome de Alshua, Yahoshua, Yeshua, Yahvé, é falso. O único batismo verdadeiro na terra, em um tempo, é aquele que Deus estabelece por meio de um profeta. Um dia era o batismo de João Batista, outro dia era o batismo de Jesus, outro dia era o batismo dos apóstolos, outro dia era o batismo de tal e tal profeta. Hoje é o batismo do profeta Cacó Felipe. Eu tenho muitas coisas anotadas aqui. É realmente uma pena, senhor Gilberto, que eu não vou poder respondê-las todas aqui. Aplicativo Profeta Cacó Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o profeta Cacó Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Felipe Oficial é para você.